vai ser um texto, vídeo ID vai ser um texto, capa URL vai ser um texto, likes vai ser um inteiro do tipo 8, né? Vai ser um int 8, que seria números inteiros de uma proporção maior. E a gente, aqui são o número de caracteres que cabe, né? Então, eu vou colocar o 8, que é o maior, porque pode ter milhões de likes. Comentários vai ser do tipo texto. Compartilhamento vai ser do tipo inteiro, que é só para a gente saber a quantidade de compartilhamentos. Os salvos também inteiro, né, para saber a quantidade, e as visualizações inteiro também. Aqui, o que a gente precisa de lista? A hashtag, vídeo ID, capa, o likes, a gente só vai adicionar. Comentários, a gente vai ter aqui uma lista, então, define as array, tá? Eu vou ver como a gente vai fazer os comentários, porque é uma parte um pouquinho complexa. Compartilhamento não precisa, salvos também não e visualizações também não. Então, a princípio, é isso. Vou clicar aqui em Save, para a gente poder salvar essa nova tabela. E a gente vai começar a fazer as adaptações. Tabela criada. Lembrando que toda vez que a gente cria uma tabela, a gente tem que vir aqui em Add RLC Policy, tá? Que é o sistema de segurança daquela tabela. E a gente vai vir aqui um Create Policies, tá? Aqui eu já vou fazer com que o usuário do vídeo, somente ele possa editar, ele possa deletar e ele possa inserir, tá? Inserir, na verdade, qualquer pessoa pode inserir, mas depois para atualizar ou deletar, somente ele pode, tá? Deixa eu pegar aqui para facilitar para vocês. Só um minutinho. Então, eu vou fazer aqui para selecionar quem pode selecionar o meu vídeo. Basicamente todo mundo. Porém, essa pessoa precisa estar autenticada ou não precisa estar autenticada. Nesse caso, ela não precisa estar autenticada porque qualquer pessoa poderia ver o seu vídeo no feed ali para poder depois decidir se quer entrar ou não, né? Nesse caso, a gente não vai fazer essa obrigatoriedade no início. Só se a gente ver se tem algum problema ali, a gente acaba bloqueando. Mas por enquanto a gente não precisa nem definir aqui. Eu vou colocar aqui como true e aqui em cima eu vou colocar o select como público, tá bom? Aqui eu vou dar um save policy. Aqui eu vou adicionar um create policies, vou dar um insert. Quem pode inserir? Somente pessoas autenticadas que podem inserir um novo vídeo. Vou colocar aqui embaixo como true e aqui em cima vai ser um insert autenticado, tá? Então eu tenho que dar um nome. Aqui eu coloco só que é um verdadeiro, né? Só para retornar que sempre vai ser verdadeiro. E aqui tem que ter uma verificação se uma condição é verdadeira para poder inserir. Então por isso que a gente coloca o true, que quer dizer verdade. E aqui eu coloquei que ele é autenticado, tá? Então ele tem que estar logado na conta para poder fazer a inserção do vídeo. Porque não faz sentido uma pessoa inserir um vídeo sendo que a gente não tem dados nenhum dela. Vou no Create Policies. Vou fazer aqui o update, ou seja, para atualizar alguma informação dessa tabela. E aí aqui eu vou colocar que ele também tem que estar autenticado, tá? E aqui em cima eu vou colocar que ele vai ser o update autenticado e dono, tá? Para a gente saber que ele é o dono. Como que eu vou fazer esse check? Aqui eu vou colocar uma expressão aonde o usuário, tá? O usuário ID, o usuário ID é igual o alf.id. Lembra que a gente pega uma chave estrangeira da tabela, do conjunto autenticação e da tabela users e depois a gente pega o ID? É isso que a gente está fazendo, tá? Por padrão, o próprio sistema consegue pegar esse valor para nós. Então, o que ele quer saber? Se dentro da minha tabela o usuário ID é igual a esse usuário logado aqui, tá? Que é esse user ID aqui que a gente estava mostrando. Então, ele vai pegar aqui para saber se é o cara que está logado e saber se ele está
e ele é o dono daquele vídeo, tá? A gente vai colar esses dois aqui, aqui. E beleza, então só fazer a save policies. E agora, para deletar, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, vai ser aqui delete, ele tem que estar autenticado, authenticated. Aqui o nome vai ser delete autenticado e dono. E aqui embaixo eu vou colocar, então, usuário ID é igual a alf.uid e abre e fecha, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez lá. Opa, coloquei um igual a mais aqui, tá? Igual a gente fez anteriormente lá, beleza? Então, agora somente o usuário é autenticado e se ele for o dono do vídeo, que ele vai poder deletar o vídeo ali. Então, uma vez que a gente tem isso aqui, vamos começar a fazer nossa integração no sistema. Primeiramente, a gente vai também, desculpa, eu esqueci, a gente tem que criar o nosso banco, o nosso storage, né, que seria o nosso banco de imagens para salvar os arquivos. Então, aqui eu vou utilizar o nosso storage do banco de dados para que a gente possa fazer esta vinculação. Então, aqui nos buckets, né, que seria o nosso storage, eu vou clicar aqui em New Bucket. Qual é o nome do bucket? Eu vou colocar aqui vídeos, por enquanto. E inicialmente eu vou deixar ele como público, porque é um pouquinho chato de configurar. Depois a gente vai fazendo isso aqui, porque os vídeos vão ser públicos, mas também de certa forma vão ser privados, tá? Aí para eu poder fazer funcionar, eu vou também colocar aqui uma nova pasta, tá? Que eu vou chamar de... Na verdade aqui não é vídeos, desculpa gente. Aqui eu vou excluir. Vai ser foto de perfil. Foto, perfil. E vai ser público. Tá? Aqui ele não aceita também. E só aceita letra minúscula. Então vamos lá, salvar como público, porque outras pessoas vão poder acessar. Vou criar aqui uma outra pasta, chamando o mesmo nome para a gente não se confundir. Foto, perfil. E aqui eu vou clicar aqui em Policies e vou dizer aqui, ó, Other Policies Under Storage Object. Por enquanto, vou fazer um sistema básico, vou deixar aqui Read SX to Everyone. Vou aqui em Use this template, que quer dizer que todas as pessoas poderão ver. Vou deixar aqui como All, ou seja, para selecionar, para inserir, para update. Por enquanto, vamos deixar aqui. Depois a gente volta e trabalha em cima disso aí, tá bom? Então, vou deixar aqui como review e vou deixar aqui save policy. Por enquanto, pessoas públicas vão poder fazer esse manuseio. E aqui, policies under storage buckets, vamos fazer a mesma coisa, tá? Read asks to everyone, use this temple, all, e aqui a gente vai colocar true. Vamos salvar. E agora sim a gente vai poder fazer o upload da nossa imagem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, eu vou vir aqui nas configurações gerais do projeto, vou vir aqui embaixo em Supabase e vamos dar um get schema para atualizar a nossa tabela do que a gente foi. Então, agora já apareceu as novas tabelas de foto, seguidores e assim por diante. Vou vir aqui na nossa página. Quando eu clicar aqui na nossa imagem, eu quero que apareça um sistema para que eu faça o upload da nossa imagem. Aqui você pode ver que está como uma foto padrão de fundo, né? Caso a pessoa não tenha uma imagem, vai aparecer essa imagem aqui. Como que a gente vai fazer para deixar isso aqui bonitinho? Eu vou selecionar uma imagem no Google, aqui ó, foto de perfil. Vou deixar aqui e vou selecionar um item, tá? Por exemplo, eu vou selecionar esse aqui que é o padrãozinho, tá? Então, vou copiar o endereço de imagem. Na verdade, aqui eu vou só salvar imagem como,
vou salvar aqui dentro do meu desktop. E aí eu vou vir aqui no nosso storage. Deixa eu achar o storage nosso aqui. Vou vir aqui no storage, a gente vai selecionar o nosso bucket de foto de perfil, e vou aqui, ó, upload files. E vou selecionar a nossa foto que a gente acabou de baixar, porque eu vou deixar ela como padrão no nosso sistema, tá bom? Beleza, eu clico aqui e vou aqui, ó, get URL, para eu pegar qual é a URL dessa imagem. Vou voltar aqui no nosso sistema e vou colocar aqui embaixo no path, por enquanto, como padrão, essa imagem. Então, vai ficar assim quando não tiver nenhuma imagem. Agora, quando eu clicar, eu quero fazer o nosso sistema de fazer o upload de imagem. Como que eu faço isso? Eu vou criar um novo componente. O que que é um componente? Um componente é só um pedacinho de imagem ali que vai fazer alguma ação, tá? Então, se eu vier aqui, ó, quando eu clico no mais no Instagram, ele vai ter, no TikTok, ele vai já mandar direto para a câmera, tá? Para poder selecionar a imagem. Então, se eu, por exemplo, clicar aqui e selecionar uma imagem, ele já vai me dar um preview e vai dizer que se eu quero realmente fazer. No nosso caso, a gente vai fazer de mais simples, porque senão vai ficar mais complexo. Então, eu vou vir aqui, ó, no mais, vou selecionar aqui, ó, componente, new component, e vou dizer aqui, foto com T, opa, PHU foto. Quero ver se já tem algum para a gente trocar. Ó, aqui já tem um componentezinho pronto para a gente poder trabalhar. Então, vou clicar aqui, ó, My Teams, vou deixar como alterar foto e vou create component, tá? Então, ele já apareceu aqui para nós. Vai ficar dessa forma aqui. Para a gente saber qual é a foto que está atualmente ou outra coisa, a gente vai fazer agora a começar a fazer chamadas ao nosso banco de dados para poder obter informações, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou clicar aqui, geralmente, quando eu quero poder pegar minha informação do banco de dados em qualquer lugar da página, eu vou clicar aqui no item mais alto, desde que seja um container ou alguma coisa que não gere listas dinâmicas. Como que eu sei se gera uma lista dinâmica ou não? Quando eu tenho isso aqui, ó, backend query, ele não faz chamada. Mas se eu vier numa coluna, por exemplo, e tiver aqui o generate dynamic children, ele gera ali itens automáticos. Então, se eu colocar a minha chamada ao banco de dados aqui, ele vai duplicar várias vezes isso aqui, conforme a gente viu lá. Então, por isso que geralmente, quando eu vou fazer uma chamada ao banco de dados, eu adiciono ele dentro de um item que não gera lista, nesse caso, o container. Então, eu vou vir aqui, clicar aqui em cima, Add Query, e vou vir aqui, ó, Supabase Query, vou selecionar qual que é a tabela que eu quero. Eu quero a tabela de usuários. Não vai ser uma lista, por quê? Porque a gente sabe que só tem um usuário que é o meu. Então, vai ser single row, né? Single, único, row, linha, uma única linha. Aqui eu vou colocar o filtro, add filter, quero adicionar um filtro. Qual que é o filtro que eu quero? Eu vou selecionar qual desses campos aqui que eu vou usar como filtro. Então, a gente tem aqui na nossa, no nosso banco de dados, deixa eu pegar aqui de novo. A gente tem no nosso banco de dados aqui, ó, se eu voltar aqui em Table Editor e usuários, eu posso pegar qualquer uma dessas informações aqui que estão aqui é, para poder usar como filtro, tá? Uma coisa que eu já vi aqui que a gente não fez é deixar sempre um valor, nesse caso que eu vou fazer o ajuste dentro do próprio Flutterflow, tá? Esquece. Então vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, o que eu quero saber? Como que eu vou identificar, dentre 100 linhas, qual que é o meu perfil? Qual que é o meu banco de dados para o meu perfil? Lembra que eu falei que a gente vai adicionar um usuário ID para tudo que é relacionado a mim? Então, a gente vai selecionar exatamente esse campo, ó, usuário ID. Esse usuário ID, como que eu vou fazer essa relação? Eu posso fazer se ele é igual a alguma coisa, não é igual a alguma coisa, se é menor que alguma coisa, menor é maior é igual, se ele contém dentro de uma lista, se ele está dentro de uma lista.
Se a lista não está, isso aqui não funciona muito bem, tá? Então nem vou falar porque não funciona. Mas eu quero saber se ele é igual a meu authenticated user, ou seja, o usuário que está autenticado, eu que estou autenticado, é igual ao meu user ID. Então ele vai vir aqui, imagine que tenha 100 linhas aqui. Ele vai passar um por um. Ah, esse usuário ID é igual ao usuário que está logado lá no sistema? Não. Esse é igual? Não. Esse é igual? Não. Esse é igual? Esse é igual. Então ele vai retornar essas informações lá no banco de dados, tá bom? Então aqui, usuário ID é igual ao usuário ID. Basta, aqui a gente pode deixar isso aqui sem ordenação, porque é só um item, então não tem o que ordenar. E o single time query é para quando você quer que tenha informações em tempo real ali dentro do banco de dados, tá? Por enquanto eu vou deixar aqui como uma única chamada. Aqui tem esse back-end query load widget, tá? Que é como mostra, por exemplo, se estiver carregando os dados, ele vai mostrar isso aqui, ó, antes de aparecer esse componente, tá? Então eu sempre deixo ele habilitado. Aqui a gente vai ser alterar foto, faça o upload de uma nova foto para alterar sua foto de perfil. Ok, nós temos isso aqui. Aqui a gente vai fazer upload de imagem e salvar alterações, beleza? Aqui vai ter um pulo do gato, que é a gente fazer um sistema para que a gente economize banco de dados, porque senão a pessoa sobe uma foto para o banco de dados, não gostou, deve ficar trocando até dar certo. Então a gente vai subir a foto localmente e depois a gente vai subir, só deixa eu tirar o iPhone aqui, a gente não está usando agora. A gente vai subir essa foto para o dispositivo e depois a gente sobe ela para o banco de dados quando o usuário realmente escolheu a imagem, tá bom? É, então, vamos lá. Aqui eu vou duplicar essa stack aqui. Nesse caso, a gente já tem como padrão uma imagem de retorno, mas é isso mesmo. Então, vou duplicar esse container inteiro aqui. Vou dar um duplicate. Vocês já vão entender o porquê. Aí, quando eu fizer aqui o upload imagem, eu vou usar uma outra action, ou seja, a pessoa clicou no botão de fazer upload, o que, que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para adicionar uma nova action na hora que ele clicar, e aqui eu vou adicionar uma nova action. Qual é essa action? Chama upload, cadê? Upload e save media, ou seja, estou querendo salvar uma imagem, certo? Aqui no Upload Type, você vai escolher aqui, ó, Local Upload Widget State, ou seja, eu quero salvar no meu dispositivo local para depois salvar no meu banco de dados, quando a pessoa realmente decidir. Aqui no Media Source, eu quero saber se eu quero deixar a pessoa escolher da câmera, da galeria ou da câmera e da galeria, tá? Então, vou deixar os dois. Aqui, no caso, nesse caso, vai ser somente foto. Qual que é o máximo tamanho que eu quero permitir? Vou colocar que vai ser 1080 pixels, né? Aqui eu posso deixar se a foto for da qualidade máxima ou posso fazer a compressão, ou seja, para deixar uma qualidade um pouco menor, tá bom? Aqui, esse inclui Media Dimension, Blur Hash. A gente não usa muito porque ele consome um pouco mais, então acho que não tem tanta necessidade agora, tá? Então, não, acho que não tem tanta necessidade e também gasta mais computação e fica mais caro. Então, eu geralmente deixo desabilitado. Aqui a questão de layout, de cor do texto, background, essas coisas. Aqui, se você quer que permita mais de uma imagem. E aqui quer dizer se você quer mostrar um item de loading para quando ainda estiver carregando a imagem, né? E aqui seria o nome dessa upload. Vou colocar aqui up local, tá? Só para a gente saber. Up local. Beleza? Então, quando a pessoa clicar, ela vai selecionar uma imagem e aí a gente vai fazer
o preview dela. Ou seja, aqui eu tenho duas imagens. Tem uma imagem que já vem do banco de dados e essa imagem que a gente vai fazer o upload. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou ter que mostrar o preview, né? Quando a gente vai utilizar, eu vou renomear esse conjunto aqui, ó, de container, né? Container local, e o outro vai ser o container DB, tá? BD, né? Vou colocar em português, que seria database, né? Que seria banco de dados em inglês, mas vou colocar banco de dados aqui, ou seja, a imagem vem do banco de dados. Quando a gente faz o upload para o nosso aplicativo, lembra que tudo que a gente tem um retorno dentro do Flutterflow, a gente consegue pegar isso através de um edit state. E o upload de imagem também tem esse retorno. O que, que ele retorna? Ele retorna a imagem em si. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer uma condicional de visibilidade. O que é uma condicional de visibilidade? Se os meus critérios forem atendidos, ele vai mostrar esse item ou não, tá? Então eu quero fazer o seguinte: se a minha foto local estiver setada, ou seja, tiver alguma foto local ali, eu quero que apareça esse do lado direito, né? O container local. Se não tiver nada, eu quero que mostre o lado esquerdo, tá? Que seria a imagem que já está atualizada do banco de dados. Então, como que eu faço essa condicional? Primeiramente, eu vou selecionar o container que engloba tudo essas imagens, tá? Vou selecionar tudo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, conditional, tá? Vou clicar aqui para habilitar e aí vai aparecer aqui para eu selecionar. Então, vou clicar em Unset, vou selecionar uma condição, uma single condition, ou seja, uma única condição. No first value, eu quero saber se a foto está setada ou não, ou seja, ela está ali ou não, tá? Boa noite, Toca Rosa. Muito boa noite. E boa noite a todo mundo aí também que está entrando nas outras plataformas, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber se a minha foto local, existe uma foto local ou não. E como que eu faço? O edit state, porque é um retorno de um item que está dentro da minha página, né? Mesmo que é um componente, ele trata como edit state. E a gente vai ver aqui, ó, uploaded local file. Beleza, confirmo. E qual é a ação que eu quero saber? Eu quero saber se set, ou seja, está setado. Eu tenho alguma foto local. Se está setada essa imagem, eu vou fazer com que apareça essa essa imagenzinha aqui, tá bom? Só que eu tenho que fazer a mesma coisa para outra imagem, só que ao contrário. Agora eu só vou mostrar o outro se a imagem local não estiver setada. Por quê? Porque senão eu vou mostrar os dois. Vou mostrar a imagem que está setada e a imagem que já está no banco de dados. E não é o que eu quero. Então, eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui, vou clicar nesses três pontinhos e vou aqui, ó, copy variable, tá? Eu vou copiar todo esse conjunto que eu já fiz ali de condicional de visibilidade. Vou ir no container de cima, que seria o container da imagem que vem do banco de dados. Vou habilitar aqui a condicional também e vou adicionar aqui. Porém, por enquanto eu não vou adicionar, só para que você possa ver o que eu quero dizer com isso. Aqui eu vou deixar uma imagem como padrão. Eu vou voltar aqui no nosso perfil e vou copiar essa imagem aqui, essa URL. Eu copiar a URL aqui, voltar lá no alterar foto, vou deixar ela aqui como padrão, tá? Beleza? Agora aqui, nessa imagem específica, eu não vou mais usar o network, porque muda o formato quando é imagem local. Vou clicar aqui e vou aqui, ó, uploaded file. Agora ele vai pedir para eu selecionar qual é essa foto local. Então, vem aqui, ó, um edit state, e vou uploaded local file, tá? Vou clicar aqui, vou apertar Ctrl S para salvar o projeto, esperar ele validar e vou atualizar o projeto. Agora, eu vou selecionar uma imagem e ainda vai continuar com o outro container do lado, para que vocês entendam essa questão da condicional de visibilidade. Estou tendo que dar 2 reload aqui. Beleza? Bora. Vamos voltar aqui, deixa eu fechar essas abas aqui. Vamos em perfil. Vou clicar, esqueci de adicionar aqui, tá? Perdão. Vou vir aqui no nosso perfil
E nesse botão aqui, no container do nosso ícone, eu vou adicionar uma action. Quando a pessoa clicar, então vem aqui em Add Action, e vai ser um show, tá? Show Bottle Sheet, ok? Ou seja, eu vou mostrar um componente, tá? Essa action chama Bottle Sheet. E eu vou clicar aqui em Show, ou seja, na hora que eu clicar, vai aparecer esse pop-up ali para a pessoa fazer a edição da foto. Vou clicar aqui em Select Component e alterar foto, beleza? Uma vez que eu clicar aqui, ele já vai aparecer aquele pop-up. Agora eu vou salvar de novo, Ctrl S, e vou atualizar. Atualizar duas vezes já para garantir. Então, beleza. Vou clicar aqui para adicionar uma foto. Viu que eu não tenho foto, ele já ficou daquele jeito. Cliquei aqui, já apareceu para mim aqui. Tá? Eu poderia mudar eh, a direção aqui, colocar mais para cima e tal, mas depois a gente confirma. Tá vendo que agora, também como não veio nada do banco de dados, ele está aparecendo aqui. Agora eu vou clicar aqui ó, em Upload Imagem, ele vai falar para eu abrir a galeria, porque eu estou na web, então eu não consigo abrir não consigo abrir a câmera, né? Deixa eu ver aqui porque que ele deu erro. Tá. Às vezes eu tenho que vou ter que reiniciar aqui o aplicativo. Às vezes dá uns bugzinhos ali quando adiciona a imagem. Vou adicionar de novo. Enquanto eu abro ali, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Estou às ordens. Temos que logar de novo. Vou dar um inspecionar aqui só para ficar na altura que a gente está acostumado. Vou dar um reload aqui. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Muito boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Vou colocar aqui o Niaton, a senha teste 1, 2, 3, 4. Beleza. Aqui, vamos ver. Clicar na imagenzinha, vai abrir aqui. Vou clicar em Upload Image, Galeria. Abriu aqui a galeria para nós. Vou selecionar uma imagem aqui. Selecionar até essa imagem da própria chamada, ele carregou. Tá vendo que carregou aqui, ó? E aqui, inicialmente, a gente vai deixar padrão para que carregue e já vai dar o formato do próprio item ali, sem a gente poder selecionar onde vai ficar direcionado e tal. Futuramente a gente faz essa melhoria aí, nessa melhoria estética, tá bom? Então, você tá vendo ó, que apareceu os dois agora. Então, por isso que a gente usa a condicional de visibilidade. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer que, se uma foto local estiver setada, eu vou fazer com que isso aqui desapareça. E você viu que quando eu cliquei para habilitar uma nova imagem, e aí ele apareceu essa imagem aqui. Se eu clicar aqui para mudar, ele vai mudar as fotos quantas vezes eu quiser e não vai consumir o meu banco de dados. Então, essa é a vantagem. Tá? Mudou, vai aparecer. Então, vamos fazer essa alteração aqui agora. Dentro do meu alterar foto, eu já vou mudar isso aqui para que ele fique em cima, tá bom? Para que ele fique bem lá em cima e vai ficar legal aqui, ó. Vou colocar o alignment aqui e aqui embaixo aqui eu vou colocar para cima também, tá? Para ele ficar mais lá em cima. Então agora eu vou colocar mesmo a condicional de visibilidade que eu coloquei aqui nesse container, né? Vou vir aqui, três pontinhos, copy variable, vou no container que vem do banco de dados, vou clicar aqui no conditional, lembra de selecionar o container, tá? Porque quando eu seleciono o container, tudo que eu seleciono por cima e tiver itens dentro dele ou abaixo dele, eh, ele vai pegar todos os outros, tá? Então é como se tivesse uma caixa, tudo que estiver dentro dessa caixa vai estar participando da condicional de visibilidade, tá? Isso serve para qualquer item. Se eu colocar a condicional aqui, vai pegar todos esses itens aqui dentro. Se eu colocar na row, né, vai pegar todos esses itens aqui. Então, só imaginar que é uma caixa. Tudo que eu fizer dentro dessa caixa, ele vai englobar as coisas que estão dentro, tá? Então, vou vir aqui no Onset, vou clicar aqui no pezinho, que ele já colou. Só que agora, eu não quero que esteja setado, eu quero que esteja is not set, ou seja, não está setado. Então, eu não quero que a foto local esteja setada para que eu veja essa imagem aqui, tá? Vou alterar, vamos ver o resultado. Então, beleza, atualizou aqui, vamos ver. Vou clicar aqui, abriu, já ficou lá em cima para ficar um pouquinho melhor. Vou fazer aqui, ó, Upload Image, Gallery. Depois a gente muda o nome para português.
Aí eu vou selecionar aqui minha imagem, abrir, pronto. Agora você pode ver que só aparece um círculo. Por quê? Porque como a foto local está setada e a outra não está setada, eu deixei de ver aquela lá, tá bom? Então é assim que está funcionando atualmente. Aqui, agora vamos atualizar e mandar para o nosso banco de dados, tá bom? Então, vou vir aqui em salvar alterações. Quando a pessoa clicar, a gente vai adicionar uma action. Vocês já estão cansados de saber, né? Então, vou vir aqui em Open. Aqui eu vou deletar essa action que já estava. Vou adicionar um OnTap, que é quando a pessoa clicar. E a gente vai vir aqui, ó, e adicionar uma condicional, tá? Porque por mais que o usuário esteja aqui só para alterar a imagem, pode ser que ele não tenha selecionado e dê algum problema, tá bom? Então, se ele clicar, iria dar um erro, então a gente vai prevenir isso. Como que a gente vai fazer isso? Uma condicional, tá? Condicional, a gente vai usar muita condicional também, tá? Então, fique bem atento. Vou aqui, ó, conditional, single conditional, qual que é o valor que eu quero checar? Eu quero da mesma forma saber se existe uma foto local, porque se não tiver uma foto local, o cara não fez nada, então eu não vou fazer uma chamada ao banco de dados à toa. Então vou ver aqui no first value, quero saber se o meu upload local file está setado, tá? Porque eu quero saber se tem uma foto local para eu fazer alguma ação. Então, i7. Se a foto local estiver setada, for verdadeira, porque aqui a gente, nossa condicional sempre retorna verdadeiro ou falso, true ou false, eu quero saber se ele está setado. Se ele não estiver setado, eu vou colocar uma informação para ele. Você precisa selecionar, você precisa fazer o upload de uma imagem, tá? E se der certo, a gente vai adicionar uma nova action, na verdade, a gente vai fazer uma outra verificação. Por quê? Pensa comigo. Se a gente só ir adicionando itens ao banco de dados e nunca excluir, se o cara for lá e mudar 100 vezes a imagem dele de perfil, vai ficar essas 100 imagens dentro do banco de dados e aí vai pesar, porque a gente não vai estar utilizando essa imagem. A gente não está dando a opção para a pessoa ir lá e buscar as que já está salvo. Então, o que a gente vai fazer? Uma vez que tem uma foto local e o cara clicou para salvar, a gente vai ver se ele tem uma imagem no banco de dados. Se ele tiver uma imagem no banco de dados, primeiramente a gente vai deletar essa imagem para depois fazer o upload da nova. Então, assim, o cara trocou 100 vezes a imagem, a gente só vai ter uma imagem dele, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui uma condicional, tá? Add conditional, aonde conditional, single conditional. Qual é o primeiro valor? Eu quero saber se a foto dele tem uma foto dele no banco de dados ou não. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui no seletor de imagens e agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso banco de dados, que é a coisa mais importante que a gente tem, porque o banco de dados é o coração do nosso sistema, né? Tudo vem dele, tudo vai para ele e assim por diante. Como que eu aciono o meu banco de dados? Está aparecendo aqui, ó, usuários row. Aqui mostra de onde que ele vem. E de onde que a gente setou esse usuário row? Como que ele apareceu aqui? Lembra que a gente veio aqui no nosso container principal e fez uma chamada ao banco de dados. Tá aqui, ó, back